Noite. Boa noite. Antes da gente começar, então, recadinhos importantes. São 2 recadinhos rapidinhos. É importante que vocês entrem sempre na plataforma para pegar o link do Padlet, né? Para fazer a experiência da semana, postar a experiência da semana. Dentro da plataforma, a gente também consegue observar, né, os movimentos de vocês, o que vocês estão acessando, e aí, quem não estiver entrando, já tem uma ideia do porquê, já procura a pessoa, já conversa, já vê se está tendo alguma dificuldade. Então, é legal que sempre deixe o ambiente virtual, né, para fazer esses acessos. E um dia antes, que vocês possam, já vão receber o áudio, né, de abertura do próximo encontro. Então, ele fica sempre lá na plataforma postado. Então, a partir de toda quarta-feira, de manhãzinho, eu já lembro vocês, para entrar na plataforma, ouvir o áudio, pegar o link da lição da semana. E uma outra coisa que é importante é que, se vocês conseguirem fazer a experiência até um dia antes do nosso encontro, para que a Rita e a Carol tenham um tempinho de leitura gostosa, né? Tranquila, das experiências de vocês, e para que possa trazer no encontro seguinte, tá bom? Isso. E eu vi que agora ali no grupo, acho que foi a Lilian, né, que perguntou se pode ainda postar. Pode postar, na verdade, sempre pode postar, mas para além de entregar para a gente, é mais importante que isso seja vivo para vocês, sabe, gente? Então, se não deu para postar, mas o mais importante é vocês perceberem isso, né? E tem um outro recadinho também que é do documento coletivo, né, Palmira? Você vai colocar na plataforma? A gente vai colocar o A link. gente vai colocar o É, link. Então, o que a que eu Carol vai fiz? explicar aí Vamos lá. como é que ele vai funcionar. Como que vai funcionar? Não sabemos ainda. Vamos descobrir fazendo. A ideia é que eu peguei o roteiro, mais ou menos, da minha fala com a Rita. Peguei o que vocês foram colocando no chat ao longo da conversa que a gente teve. E aí eu montei esse documento coletivo que está em tópicos. Então aí a gente vai abrir esse documento para vocês. E aí vocês podem ir colocando contribuições, se vocês acham que tem alguma outra coisa que é importante estar dentro daquele tópico da aula 1, do encontro 1, se vocês acham que tem alguma outra referência que pode ir contribuindo ali, porque a ideia é no final a gente ter esse resumão para todo mundo, feito por todo mundo, com o olhar de todo mundo. Tá? Então a gente vai contribuindo aí no tempo de cada um. Quem puder, lembrou de alguma coisa, né? Mesmo se não deu para pôr, vai anotando num cantinho, a hora que der, abre o documento coletivo e coloca lá onde você acha que tem que colocar. Lê o que está escrito, né? Se alguém for assistir, estiver assistindo a aula, ou as anotações, de repente, quer colocar as anotações, vai colocando tudo lá. Que acho que depois vai ficar um documentão bem legal para a gente ter de fim de curso, assim, com todas essas referências, com todos esses tópicos importantes para todo mundo. E quanto mais gente participar, melhor, ficar com mais pontos de vista, ficar com mais a cara do grupo, né? Então, é um convite para vocês que a gente vai colocar esse link também lá na plataforma. Muito bem. Aí eu queria falar para vocês que essa semana o Padlet estava tão gostoso de ver, porque vocês usaram tantas ferramentas diferentes, foi muito legal. Tinha foto, né? Fora os textos assim que traziam perspectivas diferentes, que dá para ver quantos contextos diferentes a gente tem, que vocês estão ocupando nesse momento, que lugares diferentes vocês estão agora. Mas os textos sempre muito poéticos, né, Carol? Sempre muito poético. Uma tônica, assim, geral. Isso é muito
legal. Isso é muito legal de ver, os textos muito poéticos. Os mapas dos sons, quem fez e colocou, eu adorei ver. Nossa, ficou lindo, ficou incrível. Adorei também, a Júlia fez um áudio, ficou muito legal o áudio da Júlia, adorei, não sei quem ouviu, gente, vale a pena ir lá e ouvir, ficou muito legal. Tem uns vídeos também, gente, adorei que vocês estão explorando esses vários recursos, porque isso é muito legal, dá uma outra vida, assim, fora que a nossa criatividade também é uma nutrição para a nossa criatividade, né? Eu gosto muito disso. E eu gostei muito de poder ter essa visão da janela de vocês compartilhada, de tantas perspectivas diferentes, com tantas sensações diferentes, né, que saíram. Muito bem. Algum comentário, Rita? Eu senti assim que tinha bastante assim a coisa do corpo, dos sentidos, e daí ela ia se expandindo para os sentimentos e para os sentidos maiores. Eu achei, né, que foi desde o corpo até as estrelas, teve muita exploração da experiência que a gente convidou, né? Foi bem interessante assim. A questão dos sons, né, dos sons e dos silêncios, teve umas coisas bem interessantes sobre o silêncio também. Eu até anotei uma frase aqui da Tamires, eu fiquei instigada por essa frase, porque ela me levou a pensar um monte de coisa, mas ela falou assim, a razão pela qual a maioria de nós não suporta o silêncio é que nele há sons que o barulho esconde. Aí eu fiquei pensando tanta coisa, o que ela quis dizer com isso. Achei um texto imenso aqui, né? Porque, enfim, né? Não vou ficar também fazendo interpretação, mas me levou quer dizer, os sons que a gente não ouve quando tem o barulho da cidade, mas e o silêncio, né? Que sons que a gente ouve? Enfim, o dentro e o fora, né? Como isso leva para essa percepção do dentro e do fora também. Muito bom. Vamos lá. Muito bem. Vamos pro tema de hoje? Vamos. E aí? Você pode começar, Rita. O combinado hoje é que você começa. A gente tinha pensado em falar assim, né? Como que a gente pensa essa questão de aumentar a conexão com a natureza? Porque a reflexão é a seguinte, bom, eu sou super conectada com a natureza, eu super tal, o negócio já está tudo resolvido. Mas eu tenho para mim que essa questão é infinita. A gente nunca termina, né? Sempre tem uma exploração a mais, não só porque a gente tem como desenvolver os sentidos e ampliar os sentidos, mas também porque a natureza está sempre se transformando e a gente também. Então, a cada instante é um mundo novo que se encontra, né? Esse mundo da natureza e o mundo nosso, né? Mas como a gente está no contexto da cidade e em muitos casos aqui, né, da escola, da criança, como é que a gente faz para aumentar, para ampliar essa conexão com a natureza? Ou, invertendo a pergunta, o que a gente faz que nos impede, que nos afasta da natureza, né? E esse é o tema, é a exploração que nós vamos fazer hoje. Porque a gente tem as questões, a gente, enfim, a questão principal acho que é do medo. E esse é um assunto vasto, vastíssimo, né? E então a gente tem o medo que a gente da natureza, em relação à natureza, tem vários medos que emergem aí, né?
tem medos mais relacionados à vida mesmo, da cidade, das relações que a gente tem, e tem os medos das situações, né? Por exemplo, essa situação que a gente está vivendo nesse momento é muito instigadora de medos, né? E onde foi que eu anotei aquela frase do Mia Couto? É porque são tantos os medos e eles estão, de certa forma, sustentando o jeito de funcionar dessa sociedade, né? O Mia Couto, que é aquele escritor moçambicano, para quem não conhece, ele fala, e até quem tenha medo, que o medo acabe. Tem o medo faz um pouco parte aí da engrenagem da qual nós fazemos parte, né? Mas como o nosso assunto é em relação à natureza, eu acho que a gente pode ampliar isso, mas para a gente começar, a gente queria perguntar, lançar uma pergunta, né? Vamos focar, vou lançar a pergunta aberta para vocês, assim, de que você tem medo? E aí a Carol vai Vamos lá, naquele nosso já entrar amigo. naquele Mentimeter, que dá uma noção Então, de o vamos quanto lá. que a gente tem medo. Os nossos medos são parecidos, são diferentes, quantas vezes o mesmo medo aparece, né? Vamos Você lá. tem Então, de quê? eu vou colocar aqui. Vocês estão conseguindo ver o código? Dá para ver? 615109. Isso. Então, vamos lá. Entra no navegador. E aí são 3 palavras, tá? 3 medos que vocês têm. Se puder usar a palavra, melhor, porque às vezes quando a gente vai usar a frase, cada um escreve de um jeito, e aí na hora de somar na nuvem fica diferente. Então, que três medos que vocês têm. Pode ser sem pensar muito, né? Assim, É os o que primeiros que vem? vem na cabeça. A Rose está perguntando se é qualquer tipo de medo. Sim.
Já foi quase todo mundo. Ainda tem 10 pessoas. O que é esse número aqui no meio? Eu não sei também. Acho que alguém tentou. Acho que a pessoa digitou o código. Ah, tá. É, a pessoa digitou o código na resposta. Fica melhor. É, eu olhei 51 e falei, gente, tem medo da pinga, né? Eu fiz 09. Você ouviu 51 primeiro. Então, nos Estados Unidos. Não é? Da área 51. A Jaque também falou que deu enter e só fez uma palavra, mas não tem problema. Mas é incrível essa luz, hein? É. E hoje tá bem variado, né? Porque não tem uma palavrona assim enorme, tem muitas pequenininhas. O morrer e a morte tá dançando aí entre os que estão no centro. Todo mundo já terminou? Ou ainda tem? Tem 34 pessoas que fizeram. Acho que faltam algumas pessoas só que podem ir terminando. Entrou mais duas, 36. Acho que tem mais duas pessoas que faltam pelas minhas contas. Carol, eu vou digitar aqui de uma aluna, só um minuto. Tá bom. Tudo bem. A gente sempre dá um jeitinho de todo mundo. De todo mundo tá dentro. Ó, amor. É que se fosse somar morte com morrer, ia dar maior, né? Mas e isso aparece em outras questões também, né? Então, perder alguém que amo, acho que perder meus amores, tem um que é morte dos filhos, Morte de quem? morte de quem eu amo, aparece muito. Agora, em relação a medo de natureza, né? Eu vi escorpião e cobra. Ó, tem mais escorpião Tem que... tubarão também. Ah, é, tubarão. Um tubarão. Agora, uma coisa é certa, né? Pronto, acho que já foi. Vivemos imersos pelo medo. Esse é algo bem familiar a todos nós, né? Uhum. E a gente pode ir ampliando, mas se for para começar, né, em relação à questão da relação com a natureza, que é o nosso foco, né? Muitas vezes o que nos impede de aumentar a conexão é o medo. Talvez o medo do desconhecido, né? Muitas vezes eu acho que pode ser. Que aparece aqui também, né? Desconhecido. Mas e aí tem o medo, quer dizer, que da onde que vem todo esse medo, né? Por que a gente tem tudo esse tipo de medo? De onde que vocês acham que a gente desenvolveu tudo isso, né? Eu acho que tem muito a ver com
com um jeito de aprender sobre como viver, sobre a vida, que a gente aprende dos adultos. A não ser a partir de alguma experiência específica, mas a maior parte dos medos a gente aprende com o adulto. Agora, tudo bem, né? Agora somos todos adultos, já estamos com os medos instalados. Fora o fato de que, num contexto geral, e com uma ação forte da mídia, existe um estímulo assim, incessante para que as pessoas sintam medo e que fiquem obcecadas por medidas de segurança. Então, tudo isso, aí você vai falar assim, ai, mas então você acha que não é para tomar medidas de segurança? Claro que é, mas eu acho que a gente pode se acalmar um pouquinho para entrar dentro desses assuntos assim mais delicados, porque senão também, quando a gente puder voltar para ter o contato com a natureza, a gente vai ficar sempre dentro de da gaiola dos nossos pensamentos, né? E dos nossos medos. Então, como é que a gente pode ir afrouxando um pouco essas fronteiras e lidando com elas? Porque se a gente pensar bem, né, o medo ele tem a ver com uma imaginação nossa, assim, porque se você pensar, por exemplo, estou vendo todo mundo aqui, né? Nós estamos todos bem, não estamos? Quer dizer que, ó, todo mundo assim, mas nós estamos todos bem. Então, o medo tem a ver com algo do passado ou algo do futuro, assim, não estamos aqui, o agora mesmo está tudo bem, assim, nós estamos ótimos, estamos aqui num ambiente de aprendizagem, estamos conectados de uma maneira tão ampla, tudo tão bacana, né? Estamos em contato com coisas boas, né? Estamos buscando coisas melhores ainda. Então, o medo é muito dessa construção social que vem, né? Ô, Rita, a Oi. Renata, ela colocou uma observação muito interessante aqui no chat. Tá, Ela colocou que na nossa primeira nuvem, quando a gente perguntou o que é natureza, a palavra do centro era vida. olha só. E agora foi morte. Dá para a gente ficar pensando um pouco, né? Mas muito bem, vamos andando, porque senão a gente vai ficar divagando sobre a morte e sobre a... Provocando, eu vou na reflexão, né? Onde a gente quer chegar para começar a nossa conversa? Quer dizer, quando a criança está brincando e a gente chega lá e fala, cuidado, não faz isso, não faz aquilo, pronto. Acabou, né? Acabou. Tem até dentro do livro A Criança Mágica, eu falei desse livro na primeira aula, não falei? Acho que sim. Se não, estou falando dele agora. Tem uma parte que ele fala sobre a criança entrando na experiência e quando isso acontece, o quanto que a criança ela precisa... Como é que você sabe, né, que a criança está dentro da experiência? Quando ela está com todos os sentidos dela envolvidos naquilo. E aí ele dá justamente esse exemplo de quando o adulto fala, não faz isso, para de fazer isso, vai cair, vai machucar. E o quanto ele fala que isso é uma interrupção externa e que tira a criança dessa experiência, né? E tem criança que cresce ouvindo isso com muita frequência, né? Tá num contexto de, seja na escola, seja na família, tem algum adulto que fica ali. Uma vez mesmo a gente fez um passeio de Ser Criança Natural que foi uma avó junto, não sei se você lembra, Rita, você ainda estava junto. Lembro uma avó junto. Gente, tudo
que a menina pegava no chão, a avó, não pode pegar. Né? A menina ia encostar numa árvore, não pode encostar. A menina jogava uma pedra, não pode jogar. Então, quando tá nesse movimento de não pode, nesse livro A Criança Mágica, que é do Joseph Chilton Pearce, ele fala que quando você cresce, né, com tantas interrupções, quando você vai entrar na experiência, ao invés de você estar com todos os seus sentidos dedicados ali naquele contexto, você vai ficar com a sua audição e com a sua visão voltadas para o externo. Então, você não vai entrar por completo naquela experiência. Então, ele compara muito com a sensação de predador e presa. Assim, tipo, a capivara vai beber água no Pantanal, ela não pode beber água... Ai, que água fresquinha, que água deliciosa que tá refrescando. Porque se ela faz isso, vem a onça e já era a capivara, né? Então, ela tem que beber água, mas ela com o olho fica lá atenta e o ouvido dela também mapeando tudo que tem ao redor. E isso, ele fala que gera essa sensação, então, né, de ansiedade, talvez, de ficar, alguém vai me interromper. Então, ele fala que, às vezes, você até começa a perceber que algumas crianças, elas, antes de fazer alguma coisa, elas dão uma olhada, assim, ao redor, buscando o olhar dos adultos para ver se pode ou não pode, de alguma forma, fazer aquilo que elas vão fazer, né? Então, depois que recebeu essa permissividade, não encontrou nenhum olhar que bloqueasse ela daquela ação, vai receber, ela fica com o ouvido aberto, porque algum momento alguém vai falar para eu parar, né? Então ele traz isso, e esses falar nãos, né? Tem até um texto no nosso blog, né, Rita, que a gente compartilhou um depoimento do Jefferson. Lembra? Muito Que ele é até bacana. amigo da Cláudia, que está aqui. A experiência de um pai, né? Que ele bobeou e quando viu as filhas estavam num tronco no meio do rio, o rio caudaloso, sei lá, no alto. As crianças Situação estavam brincando de cruzar o rio em cima de um tronco. Tem esse registro lá que é... E aí ele falou assim que a hora que ele viu e as filhas dele estavam com... tem 2 filhas. As meninas estavam com aquele olhar de eu vou conseguir. E ele ficou nessa de se eu passar o medo para ela, aí é que ela vai cair, aí é que vai acontecer alguma coisa. Então ele falou que ele se concentrou, passou aquele olhar, né, de confiança e tentou relaxar e meio que falar, vai que eu tô com você, vai que eu tô com você, e deu tudo certo. Ele falou que a esposa dele se escondeu, não quis olhar, enfim, né, mas esse texto é muito interessante. A Cláudia está colocando aqui que a mãe se escondeu atrás para não atrapalhar, mas foi uma situação tensa, mas como é que ele entendeu que o papel dele ali ia ser fundamental, mas acho que essa coisa, esse papel do Jefferson a gente também pode puxar mais para frente quando a gente for falar dessa relação de confiança. O que eu queria falar... O que é bonito nesse do Jefferson é a questão de como que ele estava atento ao processo de aprendizagem dele e ele deixou isso registrado, consciente, quer dizer, isso efetivamente levou a uma mudança de padrão de reação dele como pai nas experiências das crianças. Porque é assim, né? Ninguém está pronto para isso. Então, é como que a gente abre para construir um processo de transformação do esquema de segurança para o esquema de confiança. Que nós vamos falar depois com uma Mas podemos falar agora também. A nossa ordem. Gente, lembrando que tudo que vocês escrevem no chat, depois eu vou usando, né, no documento. Mas, enfim. Que nem dá tempo da gente ficar lendo. Eu não consigo ler tudo. Não, mas hoje eu tô de olho aqui no chat. Se aparecer alguma coisa, eu tô de olho. Mas essa coisa de segurança e confiança, já que a gente já começou a falar dela, já vou falar dela agora, depois a gente vai pro resto. Já veio para agora, porque tem que ser agora. Eu gosto muito da abordagem da Amy Pickler,
eu não sei se vocês conhecem, mas ela é uma médica húngara que assumiu a direção de um orfanato, né, numa situação de pós-Segunda Guerra Mundial. E ela, se tem uma coisa que é muito, que me inspira muito na abordagem dela, é justamente essa relação do adulto com a criança. E o quanto essa relação de segurança está diretamente relacionada com essa confiança. Então, eu confiar na criança e a criança confiar em mim tem a ver com estabelecer a segurança da situação, tem a ver com estabelecer a segurança do vínculo, tem a ver com estabelecer a segurança do ambiente, né? É para além de você ficar ali o tempo inteiro. Não, não vai cair. Não é essa segurança que a gente está falando. É uma segurança do criança, eu confio em você, né? Mas é claro, para além disso, a gente também tem que pensar nessa questão de risco e perigo, né? Porque, assim, uma coisa é você estabelecer uma relação dessa num ambiente que é controlado, né? Tem essa relação de segurança e confiança. Quando a gente está no lado de fora, no meio da natureza, também é importante, isso é fundamental, né? Mas a gente pode ter algumas outras ações que podem ajudar nisso. Quer completar alguma coisa, Rita? Eu queria falar, assim, porque a questão, por exemplo, assim, não pode subir porque pode se machucar. Então, você está falando... A questão é de, sim, ele pode se machucar, e machucar vai fazer parte, né? Não é uma coisa que não pode se machucar, porque se não se machucar, não, né? E tudo tem até um limite aí, até onde vai o risco, que é isso que a gente vai falar. Mas eu acho que é uma construção cultural a gente aceitar certos machucados, né? Certos arranhados, certos e isso tá meio que entrando em extinção, né? Esse aceite dos machucados, as crianças de hoje não estão se machucando mais como antes. Eu vivia machucado, acho que eu cresci com meu dedo enfaixado, né? De tanto que me machucava. E hoje esse aceite tá diferente, assim. Com piso emborrachado, com cinto de segurança pro gira-gira, sei lá, né? Tem umas coisas assim que, tipo, que criança é essa? O que você imagina que seja bom para ela, né? Para ela se desenvolver, para ela crescer, para ela se tornar um adulto íntegro, né? Exato. A gente percebe muito isso quando a gente vai em praça, em parque, olha, o espaço dos cachorros e o espaço das crianças, né? Quando você fala isso, me dá uma dor. É porque eu sempre lembro disso. Tem uma praça na frente do Sesc Santos, que uma vez a gente estava fazendo uma atividade, e aí a gente andava pela praça, tal, a gente coletou alguns elementos. A parte das crianças é inteira emborrachada. Os brinquedos são de madeira, mas a parte do chão é emborrachado. E aí uma das pessoas que estava na conversa, assim, decidiu entrar na parte dos cachorros, que é um bosque enorme, cercado, assim, que os cachorros podem correr livres, né? E a hora que ela entrou lá dentro, que ela começou a tirar, começou a trazer as coisas que ela tinha coletado lá dentro, ela falou, gente, é muito mais legal a parte dos cachorros do que o resto da praça. Ela achou coisas lá dentro que não tinha achado em nenhum lugar. Mas é justamente isso, né? O que a gente está pensando, qual é a concepção de criança que a gente tem, que a sociedade está construindo, né? Pra gente, acho que são coisas que a gente tem que ir pensando, que a gente tem que ir cutucando de alguma forma, sabe? E tem que ir provocando de alguma forma essa concepção de criança, essa relação com os machucados. E acho que a gente tem que aprender o quanto que a gente aprende com isso, né? O quanto que o adulto aprende com isso, o quanto que a criança aprende com esse cair. E esse cair, esse machucar, o quanto faz parte, né? E se a gente deixa, né, uma coisa que é fundamental, a gente deixa as crianças se movimentarem livremente,
né? Se a gente tem isso garantido, se as crianças têm espaço, se as crianças têm as possibilidades, se ela não tem um adulto interrompendo ela o tempo inteiro, o corpo dessa criança tem uma segurança, tem uma autonomia, né? Tem uma maneira de estar no mundo que é muita segurança, né? É muita propriedade do que está fazendo, é segurança do que está fazendo, mas não a segurança do corpo, fora o sentimento de competência, assim, né? Do eu posso fazer isso, eu dou conta, né? E eu vou contar uma história de quando eu estava na Inglaterra, nas escolas da floresta, porque eu adoro essa história e diz muito também sobre essa interferência dos adultos, né? Nas escolas que eu fiquei lá na Inglaterra, eu quase não vi as crianças caindo, porque elas ficavam brincando livremente, elas não caíam. E se caía, sabe quando você tá olhando assim, aqui do lado você tem a impressão que você viu alguma criança cair, quando você olha, já tá de pé correndo de novo. E aí, em um dos dias, eu acompanhei uma sessão que era recebendo um grupo de crianças que ficava do lado de dentro, mas que uma vez por semana eles iam fazer uma sessão de Forest School. E aí, primeiro que no começo eles fazem uma avaliação de riscos, né, junto com as crianças. E enquanto nessa avaliação de riscos, para as crianças que iam todos os dias, eles falavam sobre olhem para os galhos das árvores, porque se ventar pode ser que caia um galho, a gente tem que perceber se tem alguma área que a gente tem que evitar. Vamos perceber... tinha uma das escolas que eu estava que passava um riachinho no meio, eles pegavam um galho, viam a profundidade do galho, viam, olha, se vocês entrarem vai ficar marcando até aqui a perna de vocês, se molhar, né, pode ficar doente, baixa temperatura, enfim, faziam uma série de colocações para isso. E aí, nessas crianças que vinham uma vez por semana, elas só falavam, uma das coisas que elas falavam assim, olhem para o chão, porque no chão tem galhos e gravetos. Aí, quando elas falaram isso, eu fiquei assim, né? Nossa, é muito diferente de uma turma para outra. E realmente, a hora que essas crianças que iam uma vez por semana começavam a correr, elas não conseguiam dar mais do que 3 passos sem tropeçar em algo, porque é aquilo, né? A gente está do lado de dentro, no chão plano, o tempo inteiro, cimentado, até se é uma rampa, ela é milimetricamente calculada, né? Não tem irregularidades. E aí, acho que é isso que eu queria contar. Isso dessa diferença, sabe? Né? Do quanto para as crianças que estão lá todos os dias do lado de fora, essa averiguação de riscos está muito ligado a um outro cenário, um cenário dessa relação que eles têm. Então, eles já têm essa habilidade de olhar para as copas das árvores todos os dias e ver se vai cair algum galho. Né? Eles têm essa propriedade, essa capacidade de perceber se o riacho subiu ou desceu. Né? Enquanto as outras crianças, elas têm que prestar atenção numa coisa muito básica quando você está do lado de fora, que é olhar para o chão para não tropeçar. Né? Então, a gente evitar também que as crianças tenham esse movimento livre nessas áreas naturais também vai tirando alguns movimentos que são muito fundamentais, né? Essas questões de equilíbrio. Uma coisa é você se equilibrar num lugar que é regular, outra coisa é você se equilibrar numa área que é totalmente, né, instável, irregular, né, regular, enfim. São coisas muito diferentes. Muito bem. E quando a gente vai falar sobre o risco, a diferença de risco e perigo, aí realmente as escolas da floresta são uma referência, né? Sim. Você quer falar sobre isso, Carol? Sobre os diferentes riscos
Sim, não, primeiro que risco faz parte, né? O risco faz parte da aprendizagem. E não só nas escolas da floresta, mas na Inglaterra eles têm um protocolo, eles têm um fórum de brincar, assim, né, do brincar, e eles têm um protocolo de segurança para toda situação de brincadeira. E isso é muito interessante, porque acontece, desde se a gente for brincar na floresta com as crianças, ou se eu for fazer uma recreação numa festa de aniversário. Sei lá, é para todo mundo que vai provocar o brincar. Né? Vai ter uma proposta de brincar. E aí tem que olhar para essa proposta e ver se o público que eu vou receber, se eu conheço, se eu não conheço, tem tudo isso, né? A ver o vínculo que você tem com as crianças, se você já conhece, se você não conhece, se as propostas que você vai trazer. O nível de risco. Quais são os riscos que existem, né? Então, eu estou vendo aqui que deixa subir na árvore. Então, por exemplo, vamos pensar em subir na árvore. Então, o que esse protocolo ele faz? Ele olha. Primeiro, a primeira coisa que tem nesses textos é diferenciar risco de perigo. Né? Então, lá nesse texto, ele fala que perigo é alguma coisa que não vale a pena a gente passar por isso. E risco é algo pelo qual vale a pena. Vai ter uma aprendizagem aí, vai ter um ganho para o desenvolvimento, desde que a gente pense nessas situações de segurança, mas é uma segurança nesse sentido, né, de estreitar confiança. Enfim, já vou dar exemplos disso. Então, por exemplo, a gente coloca lá que na nossa proposta, na nossa situação, pode ser que as crianças subam em árvores. Quando você olha para subir em árvore, o que pode acontecer? Né? Então, pode ser que aconteça uma queda, pode ser que um galho quebre, pode ser que você vai colocar a mão e coloca a mão num bicho. E aí ele pede para você ir descrevendo essas situações que você imagina e como que você pode fazer para minimizar isso. Então, por exemplo, nas escolas que eu acompanhei, elas faziam uma averiguação de riscos com as crianças todo dia de manhã. Então, por exemplo, quando elas falavam do riacho, né, para medir a profundidade do riacho, elas iam lá, pegavam um galho, afundavam assim, né, no riacho, mostravam até onde estava marcado. Aí elas iam lá, comparavam esse galho com a perna da menor criança e falavam: olha só, se vocês entrarem nesse riacho, né, a água vai bater aqui em vocês, mais ou menos. Né? Ela não está falando para a criança não entra, não pode entrar, mas ela está falando, ela está explicando a situação, tem uma construção dessa regra junto, né? Então, olha, se você entrar, pode ser que sua roupa molha, pode ser que nessa roupa molhada tá muito frio e aí você vai perder temperatura muito rápido, a chance de você ficar doente é muito maior. Então, a gente está sugerindo para a gente brincar do lado de fora. Né? Então, tem essas sugestões dessas construções da regra junto com as crianças, que isso faz muito sentido. E aí, quando a gente fala dessas escolas, né, se vocês encontrarem alguns materiais, tal, eles têm alguns riscos principais assim que fazem parte, né, dos contextos deles, que são as grandes alturas, altas velocidades, uso de ferramentas perigosas, elementos que são perigosos, brincadeiras mais rudes, assim, de lutinha, de se bater, desaparecer ou se perder. E também o risco emocional. Aqui no Brasil, ali nesses documentos dessas escolas, não tem
essa relação dos animais peçonhentos, mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito aqui na nossa biodiversidade, né? No contexto que a gente está. E, inclusive, uma das questões de segurança das crianças é compartilhar esses riscos com as crianças. Porque quando elas sabem, né, não é que o adulto está deixando de ser responsável, mas é uma segurança compartilhada. Quando eu sei dessa possibilidade, eu vou organizar o meu corpo para agir de uma forma para que isso não aconteça. Né? Eu vou organizar o espaço, eu vou prestar mais atenção. Né? Então, eu saber do que pode acontecer, ou eu já ter vivenciado tal, são aprendizagens que a gente vai trazer. O Lucas colocou aqui que concorda em partes, porque tem que lembrar do uso coletivo responsável dos espaços. Uma árvore frágil para uma criança grande é uma árvore segura para uma criança pequena. Ô, Lucas, mas isso também tem uma questão que isso tudo é construído com as crianças também, né? Isso também são regras. É claro que tem árvore que para os pequenos, né, é super a melhor oportunidade deles aprenderem subir em algumas árvores que são menores, mais baixas. E se alguma criança maior for subir, né, vai ser perigoso, assim, vai ser perigoso não, vai quebrar a árvore, é perigoso para a árvore também, né? Mas tem uma questão que quando a gente tem esse movimento livre também, porque o que eu vejo muito em parques em São Paulo, por exemplo, é as famílias colocando a criança lá em cima da árvore para tirar foto. Quando a criança não sabe subir na árvore, por exemplo, né, ela não tem os recursos para se manter ela em cima em equilíbrio, ela não tem os recursos para depois descer sozinha, enfim, tem tudo isso a ver com a segurança, com estar em segurança, né? E claro, quando a gente tem... E isso nas escolas lá que eu visitei, por exemplo, que eu trabalhei, essas conversas eram sempre muito... sempre tinham muitas trocas com as crianças. Né? Então, elas sabiam se, por exemplo, teve um dia que tinha uma árvore que ela estava encharcada, não dava para subir, porque o risco de cair era muito maior, né? Estava muito grande o risco de cair e se acidentar do que a gente ter brincadeiras que iam ser boas para o nosso desenvolvimento. Então, naquele dia, elas conversaram com as crianças e, hoje a gente não vai passar por aqui, tudo bem para vocês, né? Então, acho que tem uma questão com certeza, da gente pensar junto, né, com a equipe. A gente chega no lugar que a gente vai... Por exemplo, quando a gente faz os encontros do Ser Criança Natural, eu sempre vou antes para conhecer o espaço. Daí, no dia do encontro, eu chego mais cedo, né, para olhar, porque cada dia é um dia completamente diferente. Então, se preciso já compartilhar alguma coisa com as famílias, eu já compartilho isso no começo do encontro, né? Tipo, em abril, no Parque Alfredo Volpi, por exemplo, eu sei que é cheio de taturana, né? Então, essa é uma questão que se a gente vai fazer encontro lá em abril, eu já sei que vai ter muita taturana, né? Então, a questão do toque, a gente conversa com as crianças, presta atenção antes de tocar em qualquer coisa, porque se esconde, né? Camufla, tem que ter muita atenção, enfim. São muitas conversas que a gente tem que ter. E se essas avaliações de risco são feitas com frequência, a criança se apropria disso. Né? E isso é fundamental, porque aí ela constrói isso junto, e a gente pode ir avançando, né, nessas avaliações. Então, enquanto a outra criança está lá olhando ainda para o chão, se tem graveto, se tem raiz, a outra ela já está podendo olhar em outras condições, porque aquilo que para uma é uma situação de risco, que eu preciso dar um olhar para aquilo, para outra criança já não é mais, né? Para esse tipo de criança. Então, conhecer o grupo,
Conhecer o espaço é fundamental. Então, são coisas que a gente sempre precisa ter de olho, assim, né, Rita? Carol, o Rafael colocou aqui, cadê? Que já tirei um escorpião amarelo da mão de uma criança de 7 anos, você viu? Ela poderia ser picada e morrer em 2 horas. Nunca passei tanto pânico na floresta como nesse dia. Eu acho que é isso que você está falando, né? Quer dizer, não tem como evitar, mas talvez a criança saber dos diferentes animais que existem ali e saber quais podem ser perigosos. Também me lembro uma vez de minha filha com 2 anos, sentada assim numa escadinha, num sítio. Aí, quando ela saiu de lá, eu fui passar ali, assim, bem debaixinho dela, assim, tinha uma cobra coral enroladinha, assim. Então, às vezes as crianças também têm uma proteção aí, né? Mas claro que a gente não pode contar com isso, a gente precisa realmente preparar as crianças, porque a cobra coral é especialmente perigoso para a criança porque ela é muito bonitinha, né? Ela é muito atraente. Não, e essa coisa dos bichos é uma coisa que a gente, aqui no Brasil, a gente precisa olhar muito mesmo, né? Porque não é a gente tirar isso, né? Mas é como é que a gente aprende a conviver com isso e como é que a gente aprende a ter cuidado. Eu lembro uma vez também que a gente foi fazer atividade numa reserva de cerrado, que aí a vizinha veio falar, não, porque aí tem muita cobra, tem tanta cobra que as cobras saem daí e ficam andando na nossa calçada e tal. Aí a gente foi antes com um biólogo, o biólogo olhou, né, falou, olha, antes de vocês fazerem a atividade todo dia, né, dá uma andada, vê se não tem buraco, vê se não tem amontoado de folha, tal, dá uma olhada em tudo. Então tem essas organizações prévias que a gente tem que ter também, né, que é para ter um cuidado. Então, acho que a Jacimara estava falando também, ela estava falando da roupa e galocha apropriada pro clima, mas galocha, tênis também, dependendo do lugar que você tiver, se for mais fechado, a gente precisa estar como item de segurança, né? Que é importante também. Esqueci. Teve uma vez também que a gente foi num encontro do Ser Criança Natural e tinha muita aranha. Mas muita aranha. Era assim, temporada de aranhas, tipo condomínios, assim, de aranhas. E aí, uma menina que tava, uma criança, ela tinha pânico de aranha. A hora que ela viu a primeira, ela não conseguia mais dar um passo para frente, né? E ela gritava, assim, gritava. E aí é também a gente manter assim a nossa calma, né? Porque a gente não consegue, se a gente está desesperado, se a gente se desespera junto, a gente também não consegue tirar a pessoa desse estado que ela tá. Então, como é que a gente consegue também fazer esse exercício de manter a calma, né? Conversar, e aí a gente foi explicando para ela que ali era o lugar delas, que se a gente não mexesse com elas, que estava tudo bem, né? Aí a gente deu um graveto grande para ela ir andando, fazendo assim, tirando teia que tivesse possivelmente na frente dela, se ela fosse tocar em alguma coisa para ela bater antes. E aí dali a uns 5 minutos assim, ela já estava bem assim na trilha. Até soltou da mão da mãe, brincou, tal, mas tem essa questão quando a gente vai fazer essa mediação, que eu imagino também do Rafael, se ele ficasse desesperado também para tirar o escorpião, às vezes até pica pelo desespero que o adulto tá, né? Então, como é que eu já tirei também taturana da criança subindo, se a gente se desespera, a gente se queima, enfim, o acidente acontece de alguma maneira. Então, como é que a gente saber de primeiros socorros é importante, mas acho que faz parte também a gente conseguir fazer essa mediação de forma tranquila, assim, né? Você sabe que a primeira vez que o professor Joseph Cornell veio para o Brasil, eu me lembro tão bem disso, porque eu tinha essa dúvida muito forte, assim, mas como que eu vou fazer? Tem tanto, né? Às vezes nem é tanto animal peçonhento, mas mosquitos, às vezes eu tô, não, tem um monte de mosquito, como é que eu vou fazer aquelas atividades que você...
E ele sempre fala isso que você acabou de falar, quer dizer, que quando você está, e todos estejam, né, com a mente calma, é muito pouco provável que aconteçam incidentes. Eu falei, mesmo com cobra, mesmo com escorpião, sim, e é verdade, porque eu passei 30 anos levando grupos para florestas e fazendo e as atividades dessa organização. Eu não sei se todo mundo conhece a Sharing Nature aqui, eu sei que muitos conhecem, mas são atividades que você sai da trilha para fazer. Você sai do ambiente organizado, porque a ideia é você ir entrando progressivamente desenvolvendo mais essa intimidade, né, com a natureza. Você sai da trilha. Então, e nunca aconteceu nada. É uma coisa assim. E a metodologia que ele criou, ela favorece isso, né? Favorece, primeiro de tudo, acalmar a mente das pessoas por meio de brincadeiras. E aí, só quando tá todo mundo bem harmonizado ali, e é divertido, não é que tá todo mundo zen completamente, né? Mas aí você pode, porque quando a agitação no humano, ela assusta os animais. Principalmente a gente assusta os animais sempre, né? Todos os animais, a gente sempre está lá naquela, a gente vive num nível de agitação muito maior do que o deles. Então, se a gente se acalmar, a gente se aproxima do nível deles e aí tem menos reações, né? Sim. A Geisa está colocando aqui que um ponto importante a considerar é que os benefícios do desenvolvimento e para o aprendizagem da criança são sempre maiores que o risco, né? Então, isso é sempre importante de pensar, né? E o quanto também, por exemplo, quando a gente pensa ali, né, que os riscos que eles trazem, né, nas categorias, uso de ferramentas, é exatamente quando o risco é quando a gente não sabe usar, né? Quando a gente está aprendendo, quando a gente aprendeu, quando a gente está dominando aquilo, né? A gente vai adquirindo essa habilidade e o risco vai diminuindo também. Claro que sempre vai existir se a gente não tomar os cuidados, né? Mas então, por isso que é importante. Se você vai usar, como que você vai usar? Se você vai usar acompanhado, né? Então, tem sempre algumas questões que a gente tem que ir trazendo e que são importantes da gente considerar. Mas que, com certeza, a aprendizagem é muito maior, né? É muito maior. Olha que legal aqui da Alessandra. Ela falou: como criança crescida na roça, já sofri um tanto com animais, quedas, enxame de abelhas, enfim. Hoje adulta, o que me dá medo é por aquilo que não vivenciei. Muito bom. Isso é muito legal de pensar. Tudo bem, não dá para a gente vivenciar tudo, né? Então é bom a gente também se treinar para não ter que ficar viciada nessa emoção do medo, né? Que eu acho que é como a maior parte das pessoas hoje em dia vive, né? Uhum. Mas, hein, não vou falar que eu também não, que eu estou livre disso, porque é puxado, né? Ainda mais hoje em dia, né? As experiências que a gente está tendo, a gente está vivendo uma experiência radical, né? Uhum. E que suscita muito medo. Quer dizer, como lidar com isso, aproveitar essa oportunidade para fortalecer a nossa musculatura para estar no presente, né? Para enxergar que está tudo bem, para ficar calmo, né? Para não deixar o medo tomar conta de você, né? Exato. Tudo bem, mas quando a gente fala do que impede a gente de aumentar uma relação com a natureza. Desculpa, é que o Rafael fala umas coisas muito engraçadas. O que foi que o Rafael falou? Ele falou: a floresta da Tijuca, por exemplo, o risco de ser assaltado é muito maior do que ser devorado por uma jaguatirica. Fato mesmo. Quando a gente pensa também em outro aspecto que impede,
né? Talvez não todo mundo aqui, mas numa cultura brasileira impede muitas pessoas, são questões climáticas, né? Eu, por exemplo, eu trabalho em 5 escolas, né? E em algumas eu raramente vejo as crianças do lado de fora, raramente vejo as crianças no parque. E aí, se eu pergunto por quê, hoje tá muito sol. Ah, não, é que vai chover. Ah, não, tá ventando, tá ventando. Não, choveu, tá molhado, não dá. Então, assim, sempre tem a questão climática, é sempre uma desculpa pra gente não estar do lado de fora, né? Pra gente não estar nessa relação com a natureza e pra gente diminuir mesmo. E isso tem sido uma coisa que tem me chamado muita atenção, porque nos registros que vocês estão trazendo no Padlet, direto traz essa questão dos ventos frios que estão chegando, de como está sendo bom sentir essas brisas, sabe? De como está sendo bom perceber essas mudanças de temperatura, mesmo que seja por um curto tempo. Então, olha, a gente trazer também o quanto isso é possibilidade, o quanto isso é motivo para a gente se conectar com a natureza e para a gente perceber, né? Não é só quando a gente está numa estabilidade, né? Aqui em São Paulo, se baixou um pouquinho a temperatura, a gente já começa a colocar blusa nas crianças. Então, a gente olhar para essa questão climática também é importante. Na Escandinávia, eles têm um ditado que diz: não existe tempo ruim, existe roupa certa. E isso também é uma coisa que é super adotada para as escolas que acontecem o tempo inteiro do lado de fora, né? Porque você está preparado para o mundo. Então, se chover, você está com a roupa certa, você está, né, com a roupa certa para estar nesse ambiente. É claro que no Brasil a gente tem algumas ressalvas, né? Porque, por exemplo, chuva, aqui a gente tem um dos países que mais tem incidência de raio. Então, se é uma chuva que tá com raio, ok, a gente segura. Mas qual é essa relação, né? Até onde eu posso ficar brincando? Tem uma amiga minha que mora na Alemanha e esses dias estava chovendo e ela falou pro filho dela assim: ah, filho, hoje você não foi, né, pro lado de fora? E aí o filho dela falou: fui, claro que fui. A gente só não pode ir quando tem gota grossa. Então, olha só, né? Você sair quando tá chovendo te dá a possibilidade de saber quantos tipos diferentes de chuva tem até chegar aquela que a gota é grossa e eu não posso mais ficar, que me impede dessa brincadeira. Então, é uma outra noção, não é a chuva pela chuva, mas quantas possibilidades de chuva diferentes existem. E com certeza, né, a roupa certa é fundamental para isso, inclusive no verão, né? A gente ter uma roupa que seja leve, que seja fresca. Se a gente estiver numa mata fechada, usar sapato fechado, né? Enfim, essas questões são muito importantes. Outra coisa importante é que a roupa certa também é a roupa que garante o movimento livre. Né? A gente não pode usar uma roupa que vai prender a criança, que vai prender o movimento da criança. Se ela vai tentar fazer um movimento e ela não consegue porque a roupa está curta, a roupa está justa. Então, isso também é a gente pensar. Quando eu estou na escola, eu vejo quando começa a ficar frio, assim, tipo, agora nesses tempos, né? Agora mais para junho, julho, eu costumo falar que tem família que faz competição de quantas roupas consegue colocar na criança, porque a gente tira... Tem bebezinho que chega assim, a gente não consegue... tem umas 5 blusas, tem umas 3 calças. E aí tem uma questão que é quando a gente está no frio, quando está tempo frio, o que vai gerar calor no nosso corpo é o movimento, é a gente se movimentar. Né? Tanto é que se a gente sai para correr no tempo frio, a gente não põe blusa. A gente põe, mas no meio a gente tira, porque né, o movimento vai gerar calor. Então, a gente ter uma roupa que mantém o corpo aquecido é mais importante do que a gente ter um monte de roupa que esquente. E, claro, né, a gente ter o espaço para o movimento livre, para as crianças se movimentarem, porque também não adianta a gente colocar uma roupa que vai manter aquecida e a gente deixar as crianças sentadas o dia inteiro.
né? Porque aí não vai gerar o calor necessário para ela manter o corpo dela lá naquele movimento. Sabe uma coisa que eu queria comentar, que está relacionada a essa coisa do medo e que é mais corriqueiro? Porque já presenciei muitas vezes, uma aflição com os insetos. E muitas vezes, isso que você falou, que por causa do clima não vai, por causa disso, por causa daquilo, mas também é porque tem mosquito. Uhum. Bom, mas qual é o problema do mosquito? Ah, mas eu sou alérgica e os meus alunos são alérgicos. Eu não entendo esse negócio de alérgico, porque realmente, quando um mosquito pica e faz aquela bolotinha, é uma reação alérgica, mas isso significa que é normal, que você está normal, que você está reagindo corretamente diante daquele estímulo. Não é uma coisa que você precisa tomar um remédio antialérgico ou deixar de ir, ou usar um repelente completamente venenoso, tóxico, para afastar aqueles... Tem toda uma questão de bom senso aí nessas questões todas que a gente está tratando, né? Eu acho que deixar de brincar na natureza porque tem inseto e porque você é alérgico é uma coisa assim que precisa verificar caso a caso, né? Eu fiz dei uma formação uma vez numa escola que tinha bosque e que uma professora, uma das raríssimas professoras que usava o bosque com os alunos de vez em quando, disse que quando ela foi, mais de 20 alunos, uma sala de 30 e poucos, mais de 20 alunos saíram do bosque e foram para o ambulatório porque tinham sido picados. Então, é uma questão a ser cuidada também, né? Assim, um pouco, às vezes o afastamento é tão grande que não se lida com essa questão, né? Que você pode usar roupa, pode usar um repelente natural para diminuir, e pode usar alguma coisa que diminui a coceira, enfim, mas deixar de não ser picado, sair assim intacto, né, de um passeio na natureza, sem se sujar a roupa, sem ser picado, tudo isso faz parte, né? O que vocês acham? Eu sei que esse negócio dos mosquitos é uma questão assim bem comum. É muito. É muito. É mais medo. E algumas situações também, acho que antes, né, de ter qualquer coisa, a gente já fala, é alérgico, tem isso, tem aquilo, né? Acho que, bom, enfim, existem milhões de casos sobre isso. Acho que pensar essa relação do afastamento é muito importante para a gente também pensar essa relação com as alergias, né? Inclusive tem um texto nosso no blog sobre isso, que a Rita falou agora. Tem. A gente já explorou bem as coisas. Escreveu sobre isso. Mas uma coisa que a gente acredita muito, né, principalmente quando a gente está do lado de fora, quando a gente está nessa relação com a natureza, é o quanto a gente observar a criança, né, e o quanto a gente está nessa relação de confiança, a gente observar a criança, o quanto isso ensina pra gente. O quanto a criança tem esse poder essa potência de ensinar pra gente, né? O quanto é melhor, ao invés de eu ficar falando não, eu de fato observar a criança que está comigo, eu conhecer quem é essa criança, né? E ela vai me falando, né? E essa fala não é uma fala, né? Porque a gente costuma falar, a criança vai falando, mas é entender que essa fala acontece com milhares de maneiras, nos movimentos, no gesto, no olhar, né? Como é que ela está falando para a gente que ela consegue fazer aquilo, ou se ela está arriscando um movimento novo, como que a gente consegue, só nessa observação, ou estando perto, ou com o nosso olhar traçando essa confiança, né? Eu não preciso ir lá e falar, não, você não vai conseguir. Ou também tem uma outra questão, que a gente oferece ajuda antes da criança pedir, né? Então, isso também é, assim, a criança saber qual é o limite dela e falar, agora eu preciso de ajuda,
É uma coisa que pouco a gente ensina para as crianças, porque a gente está oferecendo ajuda o tempo inteiro, né? Antes da criança fazer qualquer coisa, a gente já fala, quer ajuda? Né? Então, a gente observar a criança, né, para ela nos ensinar até onde ela vai, que nem as filhas do Jefferson ensinaram para ele que elas eram capazes de, né, atravessar o tronco por cima do rio. Por mais que isso gerasse um medo nele, estava ensinando ali, elas estavam mostrando para ele que elas eram capazes. E isso é muito importante, né? Porque isso é para além de faixa etária, eu acho que isso é para todas as crianças. Então, todas as crianças, a gente observar a criança brincando, a gente observar essas interações que elas estão tendo com o mundo, isso vai ensinar a gente, assim, infinitamente mais vezes. A gente tem muito a aprender com essas relações. E acho que é um exercício fundamental a gente olhar para isso. Rita? Tem um monte de coisa aqui que eu tô lendo, agora eu fiquei perdida. A Juliana falou que essa questão do mosquito é uma questão mesmo para ser tratada. A gente podia fazer um simpósio sobre isso, porque ela pegou Zika vírus, a família toda pegou, então, como que aí você fica meio que com medo mesmo das próximas experiências, mas elas não deixam de ir, passa o repelente venenoso e segue adiante, e continua curtindo a natureza, né? Que mais? Eu também ia contar o negócio do medo, né? A Cláudia falou que minha mãe sempre teve medo de tudo, né? Então eu tinha medo até de formiga, grilo, tudo. E ao longo da vida, eu tinha também essa experiência com a minha mãe. Minha mãe tinha muito medo de cobra e eu cresci com medo de cobra. E aí eu estudei, comecei com esses projetos no começo, fazia um monte de experimentações, assim, de levar grupos para mata e tal. E aí, eu me lembro a primeira vez que eu vi uma cobra, e estava com um grupo e tinha criança, tudo, eu não senti o menor medo. Nenhum. Era um medo da minha mãe que estava em mim. Não era meu, né? Eu acho que para mim ficou muito nítido isso. E teve uma outra experiência também que eu tive. Eu fiz um retiro com o John Milton, não sei quem conhece, que a gente passa lá uma semana com ele, mas no meio da semana a gente fica 4 dias e 4 noites sozinho na mata. Então, sem ter nenhum contato visual com ninguém, assim. Então, você tem todo um território para fazer as suas explorações e você fica sozinho. Aí, com barraca, que é Mata Atlântica também, né? Aí, na primeira noite, aquele barulho, aqueles sons todos eu sozinha, 1 hora de distância da próxima pessoa, eu morri de medo. Morri de medo, assim, não conseguia dormir, fiquei com muito... Eu sentia medo, assim, mas eu queria olhar para aquele medo e entender o que era. E no dia seguinte, quando eu saí, aquela mata linda, cheia de vida, eu fiquei com essa coisa, assim, de que eu estava com medo? Não tinha por que estar com medo. Então, a partir daí, nas próximas noites, eu já não senti mais medo, mas eu tive que olhar para aquele medo que eu carrego em mim, e que não é meu, não é decorrente da minha experiência, um medo que a gente aprende a ter, né? Com as experiências dos mais velhos e tal. Então, acho bem legal a gente poder prestar atenção nisso e olhar para isso, né? Porque boa parte dos medos que a gente tem não vem da experiência, claro, com exceção daqueles que vêm da experiência, né, claro. Mas poder olhar para isso, né? Olhar para os medos, porque o medo ele é muito aprisionador, né? O medos em geral. Todos aqueles medos que vocês colocaram na nuvem e tudo, né? Tudo isso, se a gente pudesse, né, transformar o medo em confiança, quer dizer, que é confiança. Se tem medo da morte, né, a gente talvez pudesse pensar na confiança na vida, assim como a gente está pensando e falando aqui
da confiança na criança, né? Confiar nela, saber que ela sabe, saber que ela pode, né? E que ela pode nos ensinar, inclusive, a superar os nossos próprios medos que carregamos inutilmente, né? Que vira uma bagagem que pesa, é desnecessária para a vida, né? Para o desenvolvimento de cada um. Né? Enfim. Então, esse é outro assunto que dá um simpósio, né? Só sobre medo e tudo mais. Bom, todos esses temas, né? Acho que dá conversa para muito tempo. Mas é que o medo está sendo, por exemplo, hoje em dia está sendo exacerbado, e eu acho que é uma forma de controle, isso está sendo, né? Uhum. O que de um lado é necessário, porque se a gente não obedecer, a gente não para com essa pandemia, mas a gente tem que pensar nisso também, né? Quer dizer, o quanto que eu estou obedecendo porque faz um sentido, mas não porque eu virei uma ferramenta que pode ser manipulada de qualquer forma, né? Sim. Desculpa, Carol. Aí, não, mas já que você falou disso, eu acho que uma coisa que a gente só queria encerrar, só para a gente pensar, né? A Luísa falou para a gente ter um equilíbrio, né? O medo é importante também para a gente, né, ter os limites, para a gente entender da gente, né? E dar alguns contornos. Mas também não pode deixar que a gente viva boas experiências por conta disso. Mas uma última coisa que a gente queria só falar antes de terminar, que é um assunto que está super pulsante, que vai ser um medo com que a gente vai lidar possivelmente nesse retorno, né? Como que vai acontecer um retorno às atividades? Quando? Bom, a gente não tem nem como saber no Brasil, nossos números estão só crescendo, né? A gente está batendo recordes aí de mortes diárias. Enfim, a nossa situação está muito complicada para a gente buscar um momento do voltar. Mas fato é que muitos países já estão pensando nesse retorno e o lado de fora e as experiências ao ar livre têm sido super valorizadas nesse sentido, né? Têm sido, inclusive, recomendadas em alguns países. Mas tudo também a gente vai ter que repensar, né? Porque aí o medo aí nesse sentido também vai ser grande, né? De como a gente vai fazer isso, porque aí é um medo invisível ainda, né? Que a gente não consegue ver e que a gente não consegue controlar. Mas para além disso, o quanto a gente enxergar essas possibilidades do estar do lado de fora e um desejo grande que a gente tem é de que todo mundo pudesse ter essa experiência, né? De como é que a gente consegue articular mais tempo ao ar livre. Né, numa das lives do Rafael com a Mônica falou que na Turquia uma das orientações foi aumentar o tempo de recreio, né, Rafa, para que as crianças ficassem mais ao ar livre. Por exemplo, na Austrália, tem recomendações, eles ainda não retomaram as aulas, mas recomendações para práticas de esportes, por exemplo. A academia estão todas fechadas, não pode abrir nenhum esporte indoor, mas esportes do lado de fora pode, inclusive coletivos com até agrupamento de 10 pessoas, né? Então, eu acho que pensar sobre as possibilidades do lado de fora é muito importante. E aí eu acho que um começo, né? Porque tem escolas que nem a da Regina, que tem, e a do Rafael, que tem espaços incríveis
né? E que se quisesse colocar todo mundo para fora, conseguiriam, né? Mas tem escolas que não têm essa realidade, né? Muitas escolas públicas que talvez tenham um lado de fora grande, mas que também tem muitos alunos, e como é que isso aconteceria, né? Eu acho que a gente tem muita conversa sobre esse assunto. Acho que isso é um assunto que a gente tem que ter sendo muito, né? E conversando muito. E que acho que um começo, talvez, é ir olhando para esse território, né? Acho que olhar para esses espaços. Primeiro, olhar para esses espaços da escola, né? Que a Alessandra está falando aqui, que tem alguns céus na Prefeitura de São Paulo que tem espaços incríveis e que são pouco aproveitados. O como que isso pode acontecer, aí a gente vai entrar em todas aquelas questões de risco, de perigo, né? De tudo que a gente falou aí, mas o risco de contaminação, o risco de seguir, né, nessa pandemia. Então a gente vai viver aí um tempo que a gente vai ter que lidar com uma articulação de refinamento de muitas questões para a gente conseguir estar junto. E um desafio muito grande para os professores, né? Porque se nesse momento eles estão desafiados a dar aulas virtuais, né? Quando for voltar para trabalhar também do lado de fora, eles também não estão preparados, né? Os nossos grupos, né? Aqui são um pequeno número, né? Eu acho que a gente tem que, cada um aqui, se tornar multiplicador disso, né? Para as coisas poderem... Porque é assustador, né? Para o professor que nunca saiu para fora com as crianças, né? Como que ele vai fazer isso? Então, esse é mais um elemento, né? A ser cuidado. E que pode ser trabalhado agora, né? Que pode ser enquanto a gente está dentro, né? Exato. Muitas coisas para a gente pensando, né? Mas acho que olhar para esse ar livre é olhar a possibilidade, né? Essa semana eu participei de uma conversa de pessoas que fazem atividade ao ar livre, né, nos Estados Unidos, e dentro dessa conversa ficou se ressaltado assim, o que de potente a gente já faz, né? Então, a gente já promove atividades que aumentam a imunidade, a gente já está em espaços que garantem essa saúde. Então, vamos citar o que é que a gente já faz, né? Então, vamos ver o que a gente vai precisar ter de atitudes para a gente ir retomando essas atividades com saúde, tentando garantir ao máximo essa saúde, né? Então, uma série de orientações que eles estavam trocando para ir tentando fazer isso acontecer. Mas, assim, também nessa conversa de alguns vão tentar voltar daqui 2 semanas, alguns mais para o meio do verão e alguns sem perspectiva. Então, mas acho que são conversas que a gente tem que ir escutando, a gente tem que ir olhando para situações que a gente já está tomando de precaução aqui, e a gente nunca pode perder de vista, que eu acho que é uma coisa que a gente tem, quem, né, é da educação, a gente tem que olhar sempre, que a base da educação são as relações, né? Então, como é que a gente não vai perder isso? É que eu acho que é a gente continuar olhando para isso. Não é o conteúdo o principal são as relações. E o conteúdo está atrelado a tudo isso, né? Como é que as relações que são o potente, de fato, da escola? Né? E é isso que as crianças estão perdendo agora, na verdade. Quando a gente voltar, a gente bater forte um pouco bater um pouco muito forte nessas relações, e o quanto a gente não pode perder essas relações de vista. Muito bem. Muito bem.
A Bruna está falando principalmente na primeira infância. Acho que a gente fala principalmente na primeira infância, mas a gente tem que olhar para todo mundo, sabe? Porque a gente na primeira infância sim que é principal, mas a gente fica olhando pouco para as relações nos outros segmentos e a gente acaba olhando mais para o conteúdo, e aí acho que fica essa discrepância da gente ficar indo atrás de um conteúdo e não valorizando tanto as relações, né? Então, acho que tem que ter uma horizontalidade aí dessa relação com os conteúdos e com tudo que a gente está aprendendo. Eu acho que é nas relações que a gente aprende mais do que tudo. Muito bem. Vamos deixar uma lição para o próximo encontro? Vamos. Muito bem. Então, para o próximo encontro, acho que a gente já leu quase tudo aqui. A gente já olhou bastante para fora, a gente já olhou para a janela aí essas 2 semanas. E agora a gente quer que vocês olhem um pouco para dentro de casa, né? Que casa é essa? Que vida é essa que existe dentro de casa? Procurar esses pulsos de vida dentro de casa, esses fluxos de vida. E quem tem criança em casa tem uma lição maior, né? Quem tem criança em casa vai olhar para essa criança e aí vamos ver de fato, né, o que essa criança está ensinando para a gente. A gente vai olhar para esse movimento dessa criança enquanto ela brinca e a gente vai aprender com ela quais são esses lugares que pulsam mais vida, né, dentro da casa. Quais são esses lugares que essa vida tá pulsante aí, que ela busca mais, onde a criatividade é maior, se tem um padrão, né? Se algumas coisas vão surgindo sempre no mesmo espaço, se tem uma mobilidade, enfim, vamos olhar para essa criança e ver o que ela vai ensinar para a gente. E para quem não tem criança, vamos olhar com a nossa criança interior aí e ver se a gente encontra essa vida, se a gente tem algum espaço que a gente sente essa vida pulsando maior, né, mais forte. E aí a gente vai compartilhando. Tá bom? Muito bem. Palmira, tem recadinhos de fim? Não? Tá tudo certo? Muito bem, minha gente. Acho que a gente conseguiu ir lendo um pouco de todo mundo ao longo do encontro. Nos encontramos mais uma vez na próxima semana. Vamos nos falando. Aliás, está muito bom esses papos que estão surgindo no WhatsApp. Eu estou adorando essas conversas, essas trocas que estão surgindo e tudo mais. Esses conteúdos que vocês estão compartilhando são incríveis. Acho que a gente super pode continuar, porque é dessas relações que a gente está falando, né? Para além da gente dar um texto para vocês lerem. Muito bem. Nos vemos semana que vem. Boa semana para todos. Tchau, gente. Adoro esses tchauzinhos. Eu também, adoro. Ana, eu fiquei super feliz que deu certo lá com o Carlos Otávio. Que vai dar certo. Vai dar certo. A gente só não achou a data exata ainda, mas vai dar certo. Ele é uma pessoa ele vai especial, responder umas perguntas das crianças. Está sendo incrível responder pergunta das crianças. Eu acompanhei o do fundo do mar lá. Foi muito legal, né? Foi. Mas vai dar certo lá com ele. Aproveita que é um cara especial, viu? Inclusive, Olga, se tiver mais gente para indicar para responder perguntas das crianças, a próxima é a Maura. Legal.
Bom, você pensar numa conversa aí com uma entomóloga, eu tô dentro aí. O que é uma entomóloga? Dos Eu insetos. estudo insetos, né? Então pronto, você já tá na minha lista. A gente conversa. Eu já falo com você. Joia, então. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado com vespas sociais, com marimbondos. Ah, então pronto, é você mesmo que eu vou pegar. Você vem depois da Maura, então. Joia, joia. Eba, obrigada. Boa Tchau. noite, gente. Obrigadão, viu? Beijo, Olga. Ah, Luísa, você fica só escondida.